Olá, aqui estou eu de novo, aqui eu outra vez, sou o professor Vitor Razzi, do Departamento de Psicologia da UFMG. Agora eu vou dar prosseguimento ao nosso curso sobre métodos quantitativos em psicologia para o primeiro período do curso de graduação. Tá? Então, na primeira parte, nós vimos a definição de delineamento, os tipos de validade, relação causal, delineamento experimental e quasi-experimental. Agora nós vamos ver 4 tipos, né, de delineamento, que são os estudos de coorte, estudos de caso-controle, estudo correlacional e estudo de caso. Obviamente, isso aqui é só um gostinho, só uma amostra de delineamento. Né? A espécie humana é muito imaginativa, criou muitas coisas. Né? Então, o estudo de exploração de variáveis, né? Existem dois estudos, dois delineamentos principais, né? No caso 3, né? O estudo de coorte, o estudo de caso-controle e o estudo correlacional. Né? O estudo de caso-controle é o que a gente chamou antes de estudo de comparação de grupos. O estudo correlacional e o estudo de associação entre variáveis. O que é uma coorte? Uma coorte é um segmento da população. Então, são indivíduos que são agrupados em determinada categoria, ou porque eles nasceram no mesmo ano, ou porque eles apresentam uma determinada doença, um determinado sintoma, um determinado fator de risco ou uma determinada característica de personalidade, assim por diante. O termo coorte ele vem da demografia, né, e diferencia de geração. Né? Geração quer dizer, implica uma relação, né, de paternidade, de maternidade. Né? E a coorte significa assim, todos os indivíduos que nasceram lá, por exemplo, entre 2000 e 2005, ou todos os indivíduos que nasceram no ano de 2010, seja lá o que for. Na epidemiologia, os estudos de coorte servem para ver se existe, né, a relação entre uma exposição, um fator de risco, né, uma característica do indivíduo. Né? Então, o fator de risco pode ser um aspecto comportamental, por exemplo, tabagismo ou maus tratos, história de maus tratos na primeira infância, ou alguma característica do indivíduo, por exemplo, um traço de neuroticismo na personalidade e um determinado desfecho, uma doença, um comportamento, um sentimento, uma psicopatologia. Então, você pode colocar um fator de risco maus tratos na primeira infância em indivíduos que têm traços neuróticos de personalidade, pode levar a transtornos internalizantes psicopatológicos, como, por exemplo, ansiedade ou depressão. Você pode fazer isso de maneira prospectiva ou de maneira retrospectiva. Prospectiva significa o seguinte, você começa a seguir uma determinada coorte num determinado momento. Então, vamos supor, você escolhe lá uma determinada cidade, uma determinada região, e você começa a acompanhar todas as crianças que nascem lá num determinado período de tempo, num determinado ano. Aí, quando essas crianças têm 3 anos, você vai ver se elas têm experiências de maus tratos ou não, e aí você vai acompanhando periodicamente, fazendo teste de inteligência, teste de saúde física, de saúde mental, tal, até chegar na idade adulta, e aí você vai ver se características de personalidade ou experiência de vida são um fator de risco que se associam com uma determinada característica psicopatológica. Então, esse é o estudo prospectivo. Você vai para frente. No estudo retrospectivo, você vai para trás.
Você vai lá no hospital psiquiátrico, no hospital geral, e você vai escolher uma coorte, todos os indivíduos que vêm consultar porque têm depressão. E aí você vai conversar com essas pessoas. Vai conversar com o pai, com a mãe, e aí você vai ver se essas pessoas tinham ou tiveram, né, uma história de abuso, de maus tratos e assim por diante. Então, o estudo do delineamento prospectivo ele é melhor que o delineamento retrospectivo. Tá? Por quê? Porque o delineamento retrospectivo está sujeito ao viés de memória. Tá? A memória humana, o esquecimento é a principal característica da memória. Sempre que a gente lembra alguma coisa, a gente reconstrói, a gente nunca tem acesso à vivência original, a gente reconstrói aquela coisa em função da nossa história de vida. E aí a gente vai fazer uma comparação do grupo exposto com o grupo não exposto. Então, você vai comparar os indivíduos que foram expostos a maus tratos na primeira infância com os grupos que não foram expostos à violência, ao abuso, negligência na primeira infância e ver se existe uma diferença nos níveis de intensidade ou na frequência de sintomas ou diagnósticos de psicopatologia. Então, aqui ilustra a diferença, né, entre uma pesquisa transversal e a pesquisa longitudinal, a pesquisa longitudinal retrospectiva e a prospectiva. A prospectiva você vai para frente, a retrospectiva você vai para trás. Né? Então, na pesquisa longitudinal, você faz pelo menos duas medidas, às vezes mais, duas, três. Então, você tem a medida dos maus tratos e a medida da psicopatologia. Ou você tem a medida da psicopatologia e você vai ter essa medida baseada na memória dos maus tratos. No estudo transversal, você faz todas as medidas ao mesmo tempo. Tá? Então, você vai ver a associação entre variáveis. Você vai lá no ambulatório de psiquiatria e vai comparar pessoas que têm depressão com pessoas que não têm depressão e vai ver, né, se num determinado momento, né, se elas tiveram características, se elas têm alguma característica diferente. Mas daí já não é mais um estudo de corte, porque ele não é longitudinal. Né? Aí se chama um estudo de caso e controle. Tá? Por exemplo, você quer ver se existe uma associação entre sintomas de depressão e traços neuróticos de personalidade. Então, você vai comparar um grupo de pessoas com depressão e um grupo de pessoas sem depressão e vai ver se as pessoas com depressão têm uma frequência maior ou uma intensidade maior de uma escala de neuroticismo. Um grande amigo meu, infelizmente já falecido, o professor José Torquato Severo, ele tinha uns ditos, né, que eram muito engraçados. Um deles era assim: quando você quer publicar um artigo, faz um estudo retrospectivo. Quando você quer descobrir alguma coisa, você faz um estudo prospectivo. Então, obviamente, o estudo prospectivo é mais difícil, ele é mais caro, você tem o problema da perda amostral, do tempo que você gasta e assim por diante. Por causa disso, ele tem uma qualidade maior que precisa ser reconhecido. Tá? Então, o estudo de coorte prospectivo versus retrospectivo. Tá? Então, a gente está dando um exemplo aqui. Né? A COVID-19 causa déficits cognitivos a longo prazo. Vamos supor, a pessoa teve um COVID, tá? E a gente sabe que algumas pessoas se recuperam bem, algumas pessoas eventualmente falecem, mas nas pessoas que se recuperam, isso se associa com déficits cognitivos a longo prazo ou não? Então, se você quer fazer um estudo prospectivo, você tem que acompanhar um grupo de doentes recém-recuperados de COVID-19 e outro grupo de pessoas que não teve a doença por uns 10 anos
e verificar se a incidência de déficits cognitivos é maior em quem teve do que quem não teve a doença. Isso é o ideal. Tá? Você vai ter perda mensal, você precisa ter financiamento para manter essa pesquisa durante muitos anos. Você vai ter perda mensal. Durante todo esse tempo, você vai se dedicar só a essa pesquisa, não vai fazer outras coisas assim por diante. Ou você pode fazer um estudo retrospectivo. Então, daqui 10 anos, você chegou lá no ano de 2030, e aí você vai pegar um grupo de pessoas e vai perguntar para elas, você vai avaliar a cognição delas e vai perguntar se a pessoa teve Covid-19 ou não teve Covid-19. E aí você vai poder ver se existe uma associação entre ter tido Covid-19 e um pior desempenho cognitivo. Só que o estudo retrospectivo ele é muito mais fraco do que o estudo prospectivo. Então, o esqueminha aqui mostrando, né, o início do estudo, né, você identifica uma coorte e aí você vai determinar se ela teve exposição ou não, se ela teve Covid ou não teve, e aí você vai determinar o desfecho, se ela tem déficit cognitivo, se ela não tem déficit cognitivo. No estudo retrospectivo, você vai fazer o contrário. O estudo vai começar aqui, você vai identificar a coorte, vai determinar se ela tem déficit cognitivo, se ela não tem déficit cognitivo, e aí você vai documentar o status dela, né? Se ela teve Covid-19 ou se ela não teve Covid-19, e aí você vai documentar o desfecho, né? Se existe uma associação entre Covid-19 e déficit cognitivo a longo prazo. Bom, o estudo caso de controle, né, esse é o nome oficial da epidemiologia clínica. Na psicologia, a gente fala muito em estudo transversal, ou estudo de comparação de grupos, um estudo transversal de comparação de grupos. Tá? Então, esse estudo de caso e controle funciona assim. Né? Você vai identificar, né, um grupo de pessoas que tem uma característica na qual você esteja interessado em investigar. Pode ser, né, se a pessoa tem sintomas de depressão, né, e se ela tem déficit cognitivo ou não tem déficit cognitivo. Tá? Então, você vai identificar os casos e controles, então aqui você vai ter pessoas que têm déficit cognitivo, pessoas que não têm déficit cognitivo, ou pessoas que têm depressão, que não têm depressão, e aí você vai ver se a pessoa que tem déficit cognitivo, né, se ela tem depressão ou não tem depressão, tá? Ou se a pessoa que tem déficit cognitivo, se a pessoa que tem depressão, se ela tem déficit cognitivo ou não tem, ou se a pessoa que tem déficit cognitivo, se ela tem depressão ou não. Então, é feita uma medida só, em 2 grupos, e ele segue a lógica do estudo experimental de comparação de grupos. Só que a gente não manipula a variável independente. Então, a gente quer ver se existe uma relação entre depressão e déficit cognitivo, mas não vou causar depressão nas pessoas. A pessoa vem consultar porque ela está deprimida, aí eu vou identificar outras pessoas que vieram consultar ou não estão deprimidas ou que não vieram consultar. Então, um exemplo, né, de um estudo de comparação de grupos. Né? Então, uma hipótese que a gente trabalhou durante muitos anos no Laboratório de Neuropsicologia do Desenvolvimento é que a descalculia do desenvolvimento é associada com dificuldades do senso numérico. Então, a nossa variável dependente vai ser a comparação não simbólica de magnitudes numéricas, que é a maneira de operacionalizar o senso numérico, mostra conjuntos de pontos, se a pessoa tem que dizer qual é o maior. A nossa variável independente é se a pessoa tem descalculia, o seu desenvolvimento típico. As variáveis confundidoras vão ser o sexo, idade, ano escolar, inteligência, nível socioeconômico. E a estratégia de análise que a gente pode usar é o teste T de
estuda, né, comparando as médias nos dois grupos, e a nossa hipótese é de que no grupo, quando se calculia o desempenho na comparação não simbólica de magnitudes numéricas, será pior. Bom, depois a gente tem o estudo correlacional, o estudo de associação de variáveis, que é esse aqui, né? Que ele serve também para explorar relações de causa e efeito. Né? Então, de novo, né, no estudo de associação correlacional, o estudo longitudinal é superior ao transversal. Então, o estudo longitudinal é a mesma coisa que o estudo de coorte, né, só a terminologia, né, terminologia clínica um pouquinho diferente. No estudo transversal, por exemplo, a hipótese de que o histórico de práticas de literacia familiar aos 9 anos se associa com compreensão leitora. A gente faz uma única avaliação, a variável dependente é a habilidade de compreensão leitora da criança, a variável independente é a literacia familiar. A gente entrevista o pai e a mãe, pergunta se eles contavam historinhas para as crianças, se eles liam historinha para as crianças, assim por diante. A variável confundidora vai ser o sexo, idade, ano escolar, inteligência, nível socioeconômico da criança e dos pais, por exemplo. E a gente vai, então, utilizar como estratégia de análise a correlação ou regressão, no caso, regressão múltipla, se a gente quiser considerar associação entre múltiplas variáveis. No estudo longitudinal, então, esse aqui é um estudo transversal. Né? Ele é muito parecido, né, com o estudo de coorte retrospectivo, são nomes diferentes das coisas. O estudo longitudinal, a hipótese de que a literacia familiar aos 4 anos é preditiva da compreensão leitora aos 9 anos. Então, a avaliação é feita aos 4 anos e aos 9 anos, em 2 períodos. A variável dependente é a compreensão leitora aos 9 anos e a variável independente é a literacia familiar aos 4 anos. A variável confundidora são as mesmas, sexo, idade, ano escolar, inteligência, etc. E a estratégia de análise vai ser a mesma. A diferença, né, é que esse aqui dá menos trabalho, sai mais barato, esse aqui dá mais trabalho, sai mais caro, demanda mais tempo. Tá? Esse aqui, você pode dizer, olha, interessante, tem uma associação entre as variáveis, mas como você não tem isso, então você tem o critério da covariação, tá? Mas você não tem o critério da precedência temporal, da relação temporal. A gente controla essas variáveis aqui estatisticamente, então ela é inferior a um experimento no sentido de estabelecer relações de causa e efeito. O estudo longitudinal ele tem todas as vantagens do estudo transversal, só que, além disso, ele estabelece essa relação temporal entre uma possível causa, entre o fator de risco e um determinado desfecho. Tá? Vamos ver outros exemplos. Tá? O estudo de associação. A velocidade articulatória se associa com a memória de trabalho verbal. Então, variável dependente, a memória de trabalho verbal, de SPAM, a independente, a velocidade articulatória, recitação de algarismos, e as variáveis confundidoras, pode ser o sexo, escolaridade, inteligência, nível socioeconômico. No nosso caso, como nós vamos estudar, fazer um projeto simulado entre os colegas, a única coisa que a gente pode, todos vão ter mais ou menos a mesma escolaridade, pode variar um pouquinho, mas a gente até pode recordar isso, né? Mas o sexo é a única coisa que a gente pode controlar e muito provavelmente não vai ter diferença nenhuma. Aqui nesse aspecto, os homens e as mulheres são muito parecidos entre si. Uma outra hipótese. A associação da velocidade articulatória e memória de trabalho verbal é maior para o dígito SPAN na ordem inversa, processamento, do que para o dígito SPAN na ordem direta, armazenamento. Então, ela é a mesma hipótese que foi descrita acima, só que ela é um refinamento. Então, aí a gente já está na nossa variável desfecho, variável dependente, nós vamos ter
dois níveis. Tá? Um nível que é a capacidade de armazenamento e outro nível que é a capacidade de processamento. Então, aqui, variável dependente, independente e confundidora vão ser a mesma coisa, com exceção de que na variável dependente nós vamos ter dois níveis, o digit span na ordem direta e o digit span na ordem inversa. Então, a questão, né, retornando, né, aos critérios de causalidade, né, então a gente tem que ter a covariância. Tá? Então, se ocorre o evento A, tem que haver uma probabilidade maior de ocorrer o evento B. Se existe o atributo A, uma probabilidade maior de ocorrer o atributo B. E tem que haver uma relação de precedência temporal, quer dizer, a causa A precede B. Isso a gente só consegue determinar num estudo longitudinal ou num estudo experimental, no qual a gente manipula a variável independente de forma ativa. E, por último, tem a questão da validade interna, também conhecido como o problema da terceira variável. Né? Então, pode haver uma relação entre A e B, mas essa relação entre A e B pode ser causada por uma terceira variável que a gente não controlou ou que a gente sequer identificou, que outros pesquisadores vão, eventualmente, identificar. Aqui é um exemplo muito interessante, né, sobre uma associação espúria, né, e uma associação legítima. Né? Então, a gente quer saber se existe uma relação causal entre felicidade e papo-cabeça. Né? Se as pessoas mais felizes, né, conversam mais, são mais interessantes, têm um discurso mais florido, mais aprofundado, um significado existencial mais altos, sei lá, o que você quer chamar de papo-cabeça. Essa é uma associação que pode ser espúria. Por exemplo, se você vê aqui você tem uma escala de bem-estar, uma escala de felicidade e uma escala que vai medir contribuições relevantes da conversação. Então, você vê que existe uma associação entre o bem-estar e o papo-cabeça. Só que tem uma terceira variável, que é a inteligência. Tá? As pessoas em verde, né, vão melhor, né? Elas têm os níveis mais altos, tanto de felicidade quanto de papo-cabeça. E as pessoas menos inteligentes, né, têm tanto níveis de felicidade quanto níveis de papo-cabeça menores. Então, existe uma associação entre essas duas variáveis, só que essa associação é explicada por uma terceira variável. A outra possibilidade é que a associação é legítima. Então, existe uma associação, quer dizer, quanto maior o nível de felicidade, maior o nível de papo-cabeça, e isso não diferencia conforme a inteligência, porque tanto as pessoas com inteligência mais baixa quanto as pessoas com inteligência mais alta vão ter a mesma percentagem, mesmo nível, né, de papo-cabeça e de felicidade. Por último, a gente tem o estudo de caso, no qual a gente vai estudar um caso específico. Né? Isso é muito usado na clínica. Né? Na psicologia existe um conceito que é o cientista pesquisador, né? Que é o scientist practitioner, que é a pessoa, né? Quer dizer, assim, isso é uma coisa importante, né? Porque a gente estuda metodologia de pesquisa na psicologia. Isso é importante mesmo para as pessoas que não vão ser pesquisadores, para as pessoas que vão ser profissionais, para que elas usem esses métodos científicos, incorporem esses métodos na sua prática científica, sua prática profissional, clínica, escolar e tal, incorporando evidência científica. Então, a pessoa pode não ser uma pesquisadora, no sentido de não ser uma produtora de evidência científica, mas ela sempre vai ser uma consumidora
Por quê? Porque se ela for na área da psicologia clínica atuar, ela vai ter, por exemplo, os procedimentos diagnósticos, procedimentos terapêuticos que ela quer saber qual é a eficiência. Na área da terapia cognitiva e da terapia comportamental, existe esse conceito, né, do clínico cientista e o conceito de você fazer experimentos, né, com um N de um indivíduo. Né? Então, sempre que você identifica que um determinado cliente tem uma necessidade de fazer determinada terapia, né? Você vai indicar a terapia e você vai adotar procedimentos de controle para saber se existe uma relação, né, de causa e efeito possível entre a intervenção e a melhora que o paciente tiver apresentado. Isso foi feito muitas vezes, né? E o pessoal da terapia comportamental foi quem começou com esse tipo de abordagem. E ela é genial, ela é muito simples, tá? E ela é uma maneira de você incorporar o controle de variáveis na prática profissional, no caso da psicoterapia. Existem dezenas de delineamentos, eu vou comentar apenas alguns. Um dos mais bonitos, mais simples e mais interessantes é o delineamento AB-AB. Tá? Então, o delineamento AB-AB é um delineamento, tá, que ele permite explorar relações de causa e efeito em um único caso. Então, vamos supor que você queira diminuir o comportamento. Então, comportamento de birra. Né? A criança se joga no chão, fica gritando, sapateando, dando vexame no supermercado e tal. Então, você levanta a hipótese de que esse comportamento de birra está relacionado à atenção que você dá à criança. Que quando a criança tem a birra, ela consegue, ganha bala, ganha chocolate, ganha a atenção do adulto e assim por diante. Então, você vai propor uma intervenção comportamental que vai ser ignorar o comportamento de birra da criança. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer uma linha de base, vamos supor que isso aqui seja a frequência do comportamento de birra, aí você vai fazer o tratamento, que você vai ignorar esse comportamento de birra, você vai fazer isso uma semana, outra semana. Então, esse é o A, linha de base, o B, intervenção. Bom, então você vê que existe uma relação temporal entre a sua intervenção e a modificação do comportamento. Mas como é que você vai ter certeza de que realmente a modificação do comportamento é associada com a sua intervenção ou não com uma terceira variável? Então, uma maneira de fazer isso é você retirar a intervenção. Então, antes, quando a criança fazia birra, você xingava, botava de castigo e tal. E aí você para de fazer isso, para de dar atenção e melhora. Aí, para você testar se foi assim mesmo ou não, tá? Você volta a xingar, né? A admoestar a criança, botar de castigo e tal, e aí você vai ver se o comportamento piora, e aí você vai fazer intervenção de novo e vai ver se o comportamento melhora. Esse é um delineamento extremamente poderoso, ele é muito simples, você consegue fazer isso com um indivíduo, isso é um exemplo da incorporação de uma abordagem científica fundamentada em evidências do teste de hipótese na prática clínica em psicologia. Eu acho uma coisa simplesmente genial pela simplicidade, usa uma metodologia quantitativa, frequência do comportamento, usa controle da variável independente, que é a intervenção, e usa controles para você ver se eventualmente essa relação não é espúria, não pode ser causada por terceiras variáveis. Tá? Isso tem limitações. Tá? Uma limitação que tem, por exemplo, se a intervenção leva a uma aprendizagem. Se o indivíduo aprende a fazer alguma coisa. Então, se ele aprendeu a fazer alguma coisa, não tem como desaprender. Então, não adianta suspender o tratamento, que não vai voltar para trás. Tá? Então, no momento que você aprendeu a ler, você não vai desler. Tá? Não tem como. Tá? Então, isso aqui é um exemplo que você quer diminuir um comportamento que é inadequado. Aqui um exemplo, você quer aumentar um comportamento adequado. Então, o menino vem na escola
não traz o material escolar. Tá? Então, o comportamento dele de trazer o material escolar está aqui embaixo. Tá? Aí, o que a professora faz? Aí 2 dias ele não traz, no 3º dia ele traz. Aí a professora elogia, nossa, que legal, você trouxe material escolar, hoje você vai conseguir trabalhar com os coleguinhas e tal. Aí no 4º dia ele não traz, no 5º dia ele traz, elogia. No 6º dia ele traz de novo, então elogia de novo. Então você vai vendo, né, que a frequência do comportamento vai aumentando. Aí quando chega nessa fase, na fase A de novo, né, de washout, você retira a intervenção. Então, você para de elogiar quando ele traz o material, e aí você vai ver que o comportamento de trazer o material reduz, e quando você começa a elogiar de novo, a reforçar de novo, trazer o material, esse comportamento aumenta. Essas estratégias, elas são extremamente poderosas com crianças que têm dificuldade de aprendizagem, que tem transtorno de déficit de atenção por hiperatividade, que tem autismo, né, os problemas de comportamento, birra, negativismo, a falta, né, de iniciativa, de contato social. Então, usando um delineamento simplesinho desse, a gente consegue ajudar muito as famílias e crianças com autismo e também a própria criança a se desenvolver. Bom, eu falei assim, né, o delineamento AB, ele tem limitações. Existem limitações do ponto de vista ético, né? Se você está trabalhando, por exemplo, com comportamento suicida, você faz a intervenção e você vê que ela melhorou, você não vai retirar a intervenção porque, né, lá pelas tantas o cara se mata mesmo. Né? Um outro tipo de delineamento muito usado, né, é o delineamento de linha de base múltipla em diferentes participantes. Então, você pega, por exemplo, 3 crianças com birra, você faz uma linha de base, você vai acompanhando essas crianças paralelamente, né? Então, você vai ver que você pode introduzir a intervenção que é não prestar atenção, né? Pode ser na 5ª sessão uma criança, na 6ª sessão na outra criança e na 9ª sessão na outra criança. Aí você vai ver se a introdução do tratamento, né, se ela causa melhora ou não causa melhora, e aí nesse caso você consegue ver, né, uma relação temporal, né, entre o início da intervenção e a modificação do comportamento. Você tem aqui uma situação na qual você quer diminuir o comportamento, por exemplo, comportamento de birra, e aqui você tem uma outra situação no qual você quer aumentar o comportamento de estudar, você quer aumentar o nível de comportamento pró-social da criança. Bom, existe um outro delineamento, que é o delineamento de critério variável. O delineamento de critério variável, ele funciona assim. Você tem uma pessoa que está muito sedentária, que está obesa, que está com um problema cardíaco, seja o que for, aí você coloca a pessoa numas de fazer atividade física. E aí ela tem um nível de base de atividade física quase nula, né? Aí você coloca um critério. Você diz assim, olha, se você fizer tantos minutos de atividade física, você vai se autoelogiar. Você vai dizer, olha, como eu sou bacana, como eu dou conta de fazer e tal. Depois, se estiver fazendo esse número X, sei lá, vamos supor, 30 minutos, você vai aumentar para 35. Então, você tem que fazer 35 minutos para se elogiar, ou para receber um elogio da esposa, ou, né, do pai, da mãe, seja o que for. Tá? E aí você vai mudando o critério, né, à medida que a pessoa vai atingindo o critério até que ela chegue num nível ótimo de desempenho. Vamos supor lá que você quer chegar em 40 minutos diários de exercício, você começa com 10, vai aumentando aos pouquinhos até chegar nos 40 minutos. Tá? Então, esse delineamento de caso único, né, ele é muito usado
na terapia comportamental, na terapia cognitiva. Na neuropsicologia, a gente usa também um tipo de delineamento de caso único, que a gente chama de estudo quase experimental neuropsicológico, né? Estudo de caso quase experimental na neuropsicologia. E o objetivo é a gente identificar uma dupla dissociação. Então, vou dar um exemplo de uma dupla dissociação. Em 1950 e poucos, né, a Brenda Milner e o Henry Scoville descobriram que a lesão bilateral do hipocampo levava a comprometimento da memória episódica, mas não leva ao comprometimento da memória verbal de curto prazo. Digit span normal, aprendizagem de lista de palavras preservada. Em 1968, Warrington e Schelling descobriram que uma lesão nessa região aqui, do lobo parietal esquerdo, girogular, compromete a memória verbal de curto prazo, digit span, mas não compromete a memória episódica. Então, a gente tem o que se chama de uma dupla dissociação. Isso é extremamente interessante, porque se você tem uma dupla dissociação, você pode postular o seguinte: esses dois processos psicológicos, eles dependem da integridade funcional de sistemas anatômicos distintos, de sistemas cerebrais diferentes. Então, isso é um indício de que a atividade mental, a arquitetura cognitiva no nosso cérebro é organizada sob a fórmula de módulos, sob a fórmula de sistemas que têm funções relativamente específicas. Aí eu vou aproveitar e fazer um outro comentário sobre a questão da validação convergente, que é uma outra estratégia de validação. Então, a gente fez essa observação, mas a gente usou um método, que é o método cognitivo neuropsicológico, em um caso. Como é que a gente pode ter certeza, ou como é que a gente pode aumentar a confiança de que isso realmente seja assim? Então, a gente pode realizar estudos psicológicos, em que a gente vai usar tempos de reação ou taxa de acerto e vai manipular a memória verbal de curto prazo e a memória verbal de longo prazo. Então, a gente pode ver, por exemplo, que quando a gente manipula a estrutura fonológica, por exemplo, o número de sílabas da palavra, isso compromete mais a memória verbal de curto prazo. Por outro lado, se a gente manipula a estrutura semântica dos estímulos, por exemplo, se a gente vai comparar uma lista em que todas as palavras são de uma mesma categoria, com listas das quais cada palavra é de uma categoria diferente, a capacidade de classificação semântica, né, vai aumentar o desempenho. Então, você tem, por exemplo, uma lista lá com 3, 4 categorias. Então, você tem uma lista de 9 palavras, que um é o nome de brinquedos, outro é o nome de profissões, outro é o nome de marca de carro. Você compara isso com uma lista de 9 palavras, que você vai ter o nome do brinquedo, o nome de um aparelho, de um tecido doméstico, de um esporte, de uma marca de carro, etc. Então, essa segunda lista, que ela é semanticamente heterogênea, ela vai ser muito mais difícil de decorar do que a lista que é semanticamente mais homogênea. Com isso, então, a gente pode inferir que a memória verbal de curto prazo ela é codificada na forma fonológica. Por outro lado, a memória verbal de longo prazo é codificada na forma semântica. Com isso, a gente tem, então, uma evidência neuropsicológica e uma evidência psicológica, funcional, de que esses dois sistemas de memória, de curto prazo e de longo prazo verbal, são organizados de maneira diferente. Se a gente tiver a oportunidade de colocar os participantes de pesquisa, né, numa máquina de neuroimagem funcional, a gente vai ver, então, que na tarefa de memória de longo prazo é ativado o hipocampo e na tarefa de memória de curto prazo verbal é ativada essa região aqui do giro angular. Né? Então, esses estudos cognitivo-neuropsicológicos quase experimentais de caso, eles têm
uma importância muito grande, né? E existem uma série de metodologias para investigar isso. Esse é um assunto que eu gosto muito, né? Então, você tem as chamadas duplas dissociações, a dupla dissociação clássica e a dupla dissociação forte, né? Que pode ser interpretadas como evidências de uma organização modular. Então, você tem um determinado critério de desempenho, você tem o paciente 1 e o paciente 2. O paciente 1 vai mal na tarefa X e vai bem na tarefa Y, tá? E o paciente 2 vai bem na tarefa Y e vai mal na tarefa X. Então, essa dupla dissociação clássica, a tarefa que o paciente vai normal, o desempenho é absolutamente normal. A dupla dissociação clássica, né, a dupla dissociação forte ocorre quando você tem um paciente, né, que vai mal numa tarefa e vai bem na outra, e o outro paciente que vai mal numa tarefa, mas na tarefa que ele vai melhor, ele não chega a ser absolutamente normal. Aí a gente leva em consideração a magnitude dessa diferença. Então, existe uma série de procedimentos estatísticos, é uma área bastante ativa de pesquisa atualmente, muito interessante, né? Eu acho extremamente interessante, porque envolve essa questão dos estudos de caso de uma maneira bastante sofisticada e essa filosofia do clínico cientista. Então, era isso que eu tinha para falar para você sobre o delineamento de pesquisa, né? Agradeço muito a atenção e daqui a pouco a gente volta, né, para continuar no nosso estudo das sessões de um projeto simulado de pesquisa.